Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar. Bom dia, minha gente, Maria Padilha estava lá. Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar. Bom dia, minha gente, Maria Padilha estava lá. Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi. Vamos que vamos para mais um Andar de Uma Matinal. E hoje nós vamos falar de quê? Despertar da deusa. Vamos lá ver qual que é a deusa que vem para despertar o seu poder pessoal, seja você homem ou mulher, tá? Apegue-se à energia da situação. Deusa Kali, na dança do caos, não tema o confronto com o seu eu. Uau! Antes de começar a ler a deusa Kali, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, novos inscritos, antigos inscritos, não inscritos aqui no canal. Um beijo grande no seu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoro ter você por aqui, tá certo? Para quem quiser consultas particulares, acesse o link que fica no descritivo do vídeo. Para quem quiser conhecer, adquirir a linha Chakras em Voga, aromatizadores desenvolvidos em parceria com a Zizi, da Alento Perfumaria, tá? Aromatizadores desenvolvidos exclusivamente para te auxiliar a trabalhar com as suas emoções, juntamente com os aromas, tá? Você encontra o site aí no descritivo e quem compra participa do grupo exclusivo no Telegram, onde a gente compartilha experiências aqui, aprendizados, tá certo? Para quem quiser me enviar mimos, a caixa postal também fica no descritivo. Kali. Vamos lá saber a história de Kali e trazer uma leitura a esse respeito? Eu tenho que saber o K onde é que tá, hein? Kali é uma deusa indiana considerada tanto benevolente quanto malévola. É a mãe amável para seus filhos e a morte para os inimigos de seus devotos. É a corporificação da fúria feminina, aquela que deixa destruição e morte por onde passa. Kali, a deusa mãe primordial da tradição tântrica hindu, tem suas origens na cultura matriarcal da antiga Índia. Ela era originalmente uma deusa guerreira reverenciada com sacrifícios de sangue, oferendas de carne e bebidas alcoólicas. Ela era sempre vista como uma deusa poderosa, causadora de medos, senhora dos mistérios da noite, cruel, calorosamente sensual e exigente. O nome Kali vem do sânscrito Kala, que quer dizer tempo, pois é ela quem controla o poder do tempo que devora, constrói, destrói e reconstrói. Kali é uma deusa muito antiga. Sua pele negra demonstra que ela predata a invasão ariana, de pele clara, no continente indiano. Esse conflito torna-se visível em muitos mitos em que Kali se esforça para defender seu povo contra os invasores. A paixão e a ferocidade de Kali são divididas em seu aspecto de deusa pré-ariana e como consorte de Shiva, que inspira seu poder de Shakti ou energia feminina. Os invasores introduziram a cultura de deuses patriarcais na Índia, mas Kali continuou a ser cultuada por várias tribos matriarcais, como os Shabara de Orissa. Kali é ainda a deusa mais popular na Índia. Na realidade, a cidade de Calcutá é uma versão inglesa do nome Kali Ghat, que significa Passos de Kali. Kali vem à Terra durante um período de guerra entre os deuses e demônios. Os deuses representam a verdade e os demônios representam tudo o que nos afasta da verdade. O medo, a dúvida, a indignidade, entre outras coisas. Na verdade, a batalha representa a psique e os conflitos interiores. Kali nasceu para exterminar os demônios que estavam ameaçando os deuses. Quando o rei dos demônios, Mahishasura, se declarou o líder do universo, a blasfêmia enfureceu os deuses de tal maneira que imediatamente eles começaram a emitir uma poderosa luz de seus chakras frontais.
Quando a energia emitida por Vishnu, Shiva, Brahma, Indra, Yama, Agni e todos os outros deuses se encontraram em um ponto ardente, a energia tomou vida na forma de uma deusa, Durga. Tem um vídeo aqui no canal que já fala de Durga, tá? Depois, se você quiser, assista. Cada um dos deuses lhe deu uma arma mais poderosa, o tridente de Shiva, o disco de Vishnu, o raio de Indra. Rugindo enfurecidamente, Durga saiu para combater os inimigos. Durante a batalha, algo caiu da sobrancelha da enfurecida Durga. Quando a deusa se percebeu, viu que tinha gerado Kali, fruto de sua fúria. Kali lutou contra Mahishasura e o seu exército inteiro de poderosos demônios e magos astuciosos. Ela devorou, cortou e rasgou e esmagou a todos. Mas, mesmo depois de ter matado todos os demônios, Kali ainda estava enfurecida e em frenesi por causa da batalha. Ela continuou dançando de modo selvagem enquanto cortava e rasgava os demônios mortos, dançando de cadáver em cadáver, fazendo tremer as fundações do próprio universo. Percebendo isso, os deuses viram que era necessário pará-la ou o universo seria destruído. Assim, Shiva se adiantou. Ele se prostrou entre os corpos do exército no campo de batalha, imóvel. Kali continuou sua dança da morte e, de repente, percebeu que estava dançando sobre um corpo vivo. O corpo do seu marido. Envergonhada pelo desrespeito inconcebível que ela estava mostrando, tocando seu marido com os pés, ela mordeu a língua e parou a dança. Kali é considerado o poder do tempo, que a tudo devora. Ela é algumas vezes chamada de a negra, já que para os hindus o preto é visto como unificação de todas as cores, a cor que mais atrai energia. Por isso, todas as vezes, ela é representada com um corpo todo negro, com uma cabeleira selvagem, língua para fora, carregando um colar de 50 crânios ao redor do pescoço, representando as vidas que nasceram sucessivamente por meio do ciclo da reencarnação e as 50 letras do alfabeto sânscrito, a raiz de todo conhecimento. Ela segura um copo no qual recolhe o sangue das cabeças que ela decapita. Kali aparece com 4 braços e com 3 olhos vermelhos, que representam o sol, a lua e o fogo, e com os quais ela observa o presente, o passado e o futuro. Na mão superior direita faz um gesto que significa não tema, pois ela é a mais querida e doce mãe, e o gesto da mão inferior direita abençoa seus seguidores. Ela também traz serpentes enroladas ao redor dos braços, muitas vezes utilizadas como instrumentos capazes de matar suas vítimas. Kali é uma deusa que veio para restaurar o equilíbrio no mundo e ainda é muito cultuada entre os indianos como uma deusa tríplice da criação, destruição e regeneração. Ela é a originadora do mundo criativo. Um de seus símbolos, ou yantra, como é chamado, é o triângulo vermelho, o símbolo da energia da Shakti, da divina energia feminina do universo. É uma deusa que tem gerado muita controvérsia nas mentes ocidentais, pois é, ao mesmo tempo, protetora e vingadora, a morte e o renascimento. Possui violentos aspectos e é considerada o útero e a tumba, a doadora e a devoradora da vida. Suas formas variam de protetora do bem a assassina. Ela é o aspecto destrutivo da deusa e é tida como uma deusa negra. De acordo com as lendas, Kali possui inúmeras formas e epítetos diferentes, como Kali Yuga, que representa os tempos negros, o egoísmo e o materialismo, e como Kali Ma, assume o papel passional de mãe primordial, às vezes eterna e às vezes sem forma, algumas horas jovem, outras velha. Kali Ma significa mãe Kali. O poder cósmico feminino, sempre disponível aos seus devotos, capaz de remover seus sofrimentos, karma negativo, medos da morte. Como Dakshina, Kali, ela é a que remove o medo da morte. Como Mahakali, ela é vista como uma deusa ornada com 10 braços, 10 faces e com 3 olhos em cada face. Nessa forma, ela destrói os demônios egoístas, Madhu e Kaitava. Eu não sei falar a pronúncia desses negócios não, tá? Essa é a forma que emana da deusa Durga.
Como Kala-Ratri, de olhos marrom amarelados, cruel e adoradora da guerra, ela usa a pele de elefante e tigre, carrega machados, laço, outras armas e uma tigela em forma de crânio, na qual bebe sangue. Dessa forma, ela é chamada de a Noite da Destruição, simbolizando o fim deste mundo, o poder espiritual feminino, sempre pronto para lutar até derrotar o último demônio, para que nada possa corromper o próximo mundo. Com o título de Brada Kali, ela porta 16, 18 ou 100 braços, todos trazendo proteção para seus devotos. Brada Kali é sempre visualizada como uma gigante, usando uma estrela com 3 pontas, com a crescente lunar e uma cobra ao redor do seu pescoço, com o corpo vermelho e o humor alegre. Ela penetra o corpo de um búfalo com sua lança e uma das muitas armas. No aspecto de Bhairavi Kali, é considerada a contraparte de Shiva, trazendo o prazer pela destruição e assumindo a forma de separação final do universo. Como Mahadevi é representada com a pele negra e 3 olhos, como Shiva. Assim, Kali é demonstrada com 4 braços, os 2 superiores carregando uma espada com sangue e uma cabeça decapitada. E os 2 inferiores estendem as mãos em boas-vindas e bênçãos aos seus devotos. Muitas vezes ela é tida como um dos aspectos de Parvati, a esposa de Shiva. Inúmeras especulações têm sido feitas por pesquisadores sobre essa controvertida deusa hindu. Ela é a própria natureza, o fogo da verdade, que não pode ser escondido pela ignorância. Kali é a representação do completo círculo da criação e da destruição, contido nela mesma. Representa o poder criativo e destrutivo inerente ao cosmos. Muitas vezes é representada como uma espada nas mãos, com a espada nas mãos. Essa é a espada do conhecimento, que simboliza a destruição da ignorância e o alcançar do conhecimento e da sabedoria. Sua espada corta e destrói falsa consciência, abrindo os portões da liberdade. A moradia de Kali, o chão do crematório, denota o lugar onde os 5 elementos são dissolvidos. Em termos devocionais, isso representa a dissolução dos grilhões, raiva, cobiça e outros sentimentos limitantes. É chamada de Mãe Escura e traz em si o poder da criação, da proteção e da destruição. É a imagem arquetípica do conhecimento e da morte. Ensina que a morte não pode existir sem a vida e que a vida não pode existir sem a morte. Kali é a corporificação da violência feminina, protetora do coração, aquela que vem para nos afastar de tudo o que não é verdadeiro. É a feroz energia da psique, a luz da discriminação, a espada do conhecimento, o poder para reconhecer o que precisava ser feito. A espada de Kali se transforma e define nossas vidas, nos afiando e nos esculpindo, trazendo a ordem para fora do caos, nos ensinando os significados, as belezas e os propósitos de nossas vidas. Kali é a sombra fertilizadora, a guardiã da profunda escuridão vazia, os sempre mutantes ciclos do tempo. Significado divinatório: criação, destruição, regeneração, morte, maldição, egoísmo, materialismo, afastar a ignorância, transformação, combater o medo, conhecimento, sabedoria, banir o mal, cobiça, proteção, remover sofrimentos, exterminar a ilusão. Que profundo. Eu não sei, eu tô até com medinho, porque eu acho que isso aqui vai ficar extenso, né? Eu não sei. Vamos lá entender isso. Que bonita essa energia, né? Eu estava lendo aqui, me veio muito essa coisa de Marte e Vênus, masculino e feminino, né? Chakra sacral, essa coisa que traz em nós todos esses sentimentos vis, né? Raiva, inveja, cobiça, a ganância, avareza, né? Arrogância, orgulho, né? Todos esses sentimentos que a gente considera feios, né? Por que a gente considera feios? Porque essas emoções, né, em estado de imaturidade, elas trazem um aspecto bem negativo, né? Faz com que a gente tenha reações negativas, podendo tomar ações, né, que gerem resultados negativos na nossa vida, entende?
Então, mais uma vez nós vamos falar aqui de quê? De autoaceitação, né? É esse poder da gente conseguir usar todas essas energias, porque essas energias mais densas, né? São nossos instintos, né? O medo, a raiva, tudo que gera essas outras emoções, né? A arrogância, o orgulho, o preconceito, a superioridade, a inveja, né? A ganância. Tudo isso faz com que a gente atrase o nosso processo de crescimento, né? E esse processo de crescimento, ele é muito baseado nesse conceito, né? De alinhar masculino e feminino, de perceber a nossa força instintiva, muitas vezes em desalinhamento, para que a gente consiga amadurecer essas questões, né? Trazendo todo o potencial masculino de observação, de racionalizar, né? De compreender os instintos, né? Por que eu olho para baixo? Porque os 3 chakras, né, depois do coração, plexo solar, sacral e básico, trazem a consciência desses instintos, né? E os chakras de cima trazem as consciências, né, laríngeo, frontal e coronário, umas consciências mais sutis, entende? Então, a capacidade e o coração no meio é a ponte entre essas energias, entende? Tem uma playlist aqui no canal que fala sobre chakras que pode te auxiliar sobre esse assunto. Então, assim, quando, né, o coração ele é a ponte entre esses dois mundos, masculino e feminino, razão e emoção, né? É como eu me expresso no final, porque tudo isso causa em mim sentimentos que fazem com que eu tenha visões, percepções assertivas ou ilusórias a respeito das situações, de acordo com como estão os meus instintos, entende? Seja você homem ou mulher. Né? Porque toda pessoa, todo ser humano carrega em si os 2 polos, masculino e feminino, que é justamente essas energias que eu estou falando aqui, né? Essa capacidade da gente ter uma clareza a respeito das coisas, ver as coisas como Deus vê, né? Ver as coisas através das energias e a capacidade de a gente conseguir se perceber, né? Que aí vem o feminino e lidar com as próprias emoções, para que a gente consiga alinhar esse processo e entrar em amadurecimento, né? Conseguindo ter mais harmonia para a vida, trazendo também resultados mais positivos para tudo que a gente quer fazer, realizar na vida, entende? Então, essa energia de Kali é muito positiva, né? Ela traz um aspecto ao mesmo tempo enfurecido, mas também, né, a destruição que eu sinto aqui, essa questão da destruição é bem a renovação, né? É a gente conseguir destruir os padrões que esses instintos trazem, né? Por exemplo, a inveja. Vamos lá entender que eu tenho inveja, nem sei que tenho, né? Porque a coisa é um pouco sutil muitas vezes, tá bem inconsciente, a gente não consegue perceber, né? E a inveja ela se manifesta de várias formas, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa ela é extremamente maldosa, né? Ela gera fofoca, ela critica todo mundo, principalmente aquelas pessoas onde ela reconhece o próprio poder que ela não usa, entende? É uma pessoa que não acredita no próprio poder normalmente e quando ela vê alguém, né, que tem essa afinidade pelo próprio poder, né, vamos supor assim, a pessoa tem um dom de cantar, né, ela tem uma voz maravilhosa, ela tem um dom, assim, que inspira, né, mas a pessoa não reconhece isso, mas ela adora música e ela fala assim, não, eu não sei cantar isso, aquilo outro. E aí quando ela vê uma pessoa assim, né, uma cantora, alguém que ela se identifica, né, do estilo dela, por exemplo, aí alguém fala assim, nossa, você viu a cantora tal, tá fazendo um sucesso e tal, ela fala assim, eu vi, mas eu achei ela assim muito esquisita. A pessoa, ela critica, ela nega, por quê? Porque ela nega o poder dela, inveja, né? Por que eu aponto o cotovelo? Porque é dor de cotovelo, né? É inveja. Por quê? Porque a pessoa, o que ela tá ali criticando, na verdade, o que ela está negando é o próprio poder. Ela tem uma afinidade ali, mas ela evita, né? Então, muito cuidado com aquelas... Nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Muitas vezes pode ser a inveja, né? Não vou generalizar e dizer que é sempre, mas muitas vezes pode ser, né? Uma pessoa que tem o mesmo poder que você e está manifestando isso na melhor versão e você ainda não,
e você entra num estado de crítica dessa pessoa, ou tipo assim, uma aversão, não quero chegar perto porque eu nego isso em mim, entende? E isso se manifesta como? Em forma de inveja, percebe? Mas quando eu começo a reconhecer esse processo, né, e começo a perceber assim, nossa, que legal, essa pessoa fez isso, deixa eu entender como ela fez, né, tomar a pessoa como um ponto de referência, eu transformo a inveja em admiração e consigo fazer os meus passos para alcançar o mesmo sucesso que aquela pessoa alcançou, seja em qual for a área, entende? Percebe? Então, a questão da destruição é destruir, né, a, a, o processo que ainda está em estado, né, imaturo, que gera questões negativas em nós, para que a gente consiga trazer isso de uma maneira amadurecida, fortalecida, para que nos gere resultados positivos, entende? A raiva, a agressividade, né, essa fúria, né, me traz muita energia de Marte, que é essa energia cortante, né, essa energia de guerra, de destruição, mas é a energia da agressividade, né? Todos nós trazemos essa força de agressividade, que é o nosso poder de ação. E quando a gente muitas vezes não está por processos de trauma, de situações que a gente já passou na vida e por não saber lidar com a raiva, a gente muitas vezes manifesta essa agressividade toda em estado de raiva. Entende? Então são pessoas que tendem a ter comportamentos impulsivos, né, de perder a razão com facilidade, por diversas questões e diversos fatores. Não estou indo no cerne da questão não, tá? Estou falando só a energia aqui. A pessoa muitas vezes entra num comportamento impulsivo, né, de ter desengatilhamento dessa raiva, assim, por coisas pequenas às vezes, por muitas vezes acúmulo de raiva não trabalhada. Então, quando eu entendo, né, que eu trago raiva em mim e quando eu aprendo a lidar com essa raiva em mim, eu transformo essa raiva em força de ação, em agressividade, que me mantém, que faz com que eu me mantenha no foco para construir estratégias e alcançar tudo aquilo que eu desejo, entende? Olha o quanto é importante a gente perceber a necessidade de observar aquilo que a gente considera como defeito, porque são as energias que estão em estado de imaturidade por questões que a gente traz diversas, de vidas passadas, de útero, de infância, né? Para que a gente consiga amadurecer essas questões e entrar num estado de força, de estruturação, né? O que é reestruturar-se? É você conseguir amadurecer essas questões e cada questão que você vai amadurecendo, você vai criando um pilar cada vez mais, uma base cada vez mais fortalecida para se sentir mais seguro em você, para se sentir mais pertencente a você mesmo, para se sentir dono, dona de si. Que linda essa energia, né? Então é um momento da gente usar todo esse processo, né? Essa força de Kali para a gente conseguir trabalhar essas energias. Autoaceitação, né? Autoaceitação é perceber que muitas vezes eu estou tendo inveja e não sei porque eu nego um poder em mim. Não é porque a pessoa não presta, é porque eu nego um poder em mim. Entende? Que energia maravilhosa. Nossa, essa energia me deu um estado de alívio, né? De que é possível melhorar. Pra ser rainha não é só sentar no trono. Pra ser rainha tem que saber governar. Pra ser rainha não é só sentar no trono. Pra ser rainha tem que saber governar. Sentada no seu trono, mandaram me chamar. Boa noite, gente. Maria Padilha estava lá. Vamos ver qual é a mensagem dos guias e mentores aqui com o tarô dos chakras, né? Uma vez que nós estamos falando aqui de chakra sacral. 3 de espadas, o sol. Pra ser rainha não é só sentar no trono. As de copas. Pra ser rainha tem que saber governar. Pra ser rainha não é só sentar no trono. 6 de paus, 4 de paus, 8 de copas, 7 de paus. Uau, vou tirar mais uma. 10 de espadas. Qual que é a energia aqui, né?
Nós temos aqui, olha, 10 de espadas, sol, as de copas, 6 de paus, 4 de paus, 8 de copas, 7 de paus e 10 de espadas. Então, qual que é a energia aqui? Para quem se conectar com essa leitura, né, existe uma energia aqui que você traz, que gera, né, questões com o pai na infância. Questões com o pai na infância e outras questões aqui que podem ser de infância, tá? O tipo de questão que eu vou falar aqui, ele está muito relacionado a questões religiosas. Tá? Pessoas que, por exemplo, foram criadas por uma determinada religião e depois tiveram um processo na vida de decepção com relação à espiritualidade, por quebrar crenças e conceitos, né? Então, assim, não é tão simples assim como a gente acha o processo de quebrar uma crença, principalmente religiosa, né? Porque muitas vezes a gente busca a religião porque a gente traz uma dor no coração e a gente vai buscar ali um suporte, né, para nos auxiliar nesse processo. E outras vezes a gente é criado em uma determinada religião, né, onde os pais da gente já seguem determinada religião e a gente gera ali, cria toda uma verdade a respeito da vida, de acordo com aquela religião, tá? E eu não tô aqui para falar mal de religião nenhuma, não vou citar nenhum tipo de religião, mas é muito importante compreender que cada religião traz o conceito, né? Todas as religiões falam da mesma coisa, mas de forma diferente. Cada um traz a sua verdade a respeito daquilo, né? A essência da vida. Então, há um processo aqui onde a pessoa foi criada de uma forma, né, muito rígida dentro de uma religião e depois entrou num processo de decepção a respeito da própria vida por conta de quebrar os conceitos da religião. Mas isso dói, né? Quebrar um conceito dói. Você acreditar a vida toda a respeito de uma coisa e de repente descobrir que aquilo ali não é verdade, dói, né? E muitas vezes a pessoa entra num estado de revolta e se volta contra as religiões, contra a espiritualidade, né? Mistura tudo. Entende o que eu quero dizer? Então são pessoas que entraram num estado nesse sentido, né? De vivenciar mágoas da vida e não ter a consciência, por exemplo, que é por conta desse processo de infância aqui, que veio trazendo desilusões a respeito da religião, da espiritualidade, entende? Apenas significaram todas as desilusões como desilusão, eu não quero mais saber desse negócio de Deus, não deixa eu sair aqui dessa religião da minha mãe e do meu pai, que esse trem não dá certo não pra mim. Só assim, entende? Eu tô ampliando aqui a coisa para você ter um entendimento maior, certo? E outras pessoas que trazem aqui mágoas com relação ao pai, certo? E as duas coisas juntas, né? Então, assim, são pessoas que trazem aqui essa questão de mágoa e têm um desejo muito grande de se satisfazer na vida amorosa. Porém, sempre manifestando situações onde onde a coisa não flui, né? Onde você se sente desiludido, desiludida, traído, traída, né? Porque você tá traumatizando essa questão de infância com o seu pai, traz o mesmo tipo de emoção, não me sentir traída, me sentir traído, tá? Me sentir decepcionada, né, com o meu pai, entende? Ou com a religião, né? E para muitas pessoas aqui, situações onde você foi criado na religião, onde trazia para você muita dor, porque você não se encaixava naquele processo e foi criada naquele processo, entende? Então, assim, uma coisa onde pode ter gerado muito conflito aqui, nesse aspecto em casa, tá? Tanto com mãe quanto com pai, aí dependendo da questão da religiosidade, né? Às vezes os dois religiosos, às vezes um só, e você entrando em conflito por não conseguir compreender, se encaixar nesse contexto religioso que seus pais tentaram te condicionar, entende? Então, na vida adulta, você manifesta isso num processo de fracasso nos relacionamentos, né? Porque há sempre uma tentativa frustrada de relacionamento, né? Onde a coisa te causa decepção e frustração e onde você nada mais manifesta essa dor de infância, né? Desperta em você, nos relacionamentos amorosos, essa questão. Então é um processo aqui muito de você romper com este padrão, né? Trabalhar essa energia
E nós estamos falando aqui de quem? De chakra sacral, Kali, e também de chakra básico, né? Onde você entra num estado de se sentir decepcionada ou traída de alguma forma nas relações, tá? E isso pode ser de qual forma? Eu entro num relacionamento e não entendo, não percebo, né? A reciprocidade dessa relação que me causa frustração, decepção, ou muitas vezes eu não consigo perceber o outro reconhecendo o meu valor, onde me gera frustração, decepção, ou muitas vezes onde eu sou traído, traída, que me gera frustração, decepção e dor. Entende? Então é um olhar para a vida amorosa principalmente dessa forma, né? Nas outras áreas da vida pode também ter esse reflexo, mas de uma forma mais sutil, onde você já lida provavelmente mais melhor e na vida amorosa ainda muito intenso, onde isso ainda te provoca muita dor, né? Onde mais desperta esse processo de infância para você curar, entende? Mas, né, eu sinto que é um processo também, né, a cura aí depende muito de você conseguir resgatar, ter clareza a respeito do próprio potencial e deixar para trás essa dinâmica, né, conseguir perceber isso e criar formas, né, de se readaptar, percebendo que isso é uma projeção de uma dor de infância, para que você consiga resgatar o poder pessoal e aprender a estabelecer limites saudáveis. Principalmente quando você está numa relação onde você está entendendo, né, que a coisa não vai fluir. É aceitar o fim, né? Trabalhar o reconhecimento do fim para que você consiga resgatar a sua estrutura, curar as mágoas e abrir espaço, né, para manifestar o relacionamento com harmonia da maneira que você deseja, entende? Então é um processo aqui, né? E pode ser o mesmo relacionamento, né? Algo para quem já ainda está conectado com alguém, o mesmo relacionamento de uma forma mais madura ou um novo relacionamento de uma forma mais madura, né? Então é um processo muito grande aqui de você trabalhar esse autorreconhecimento, né? Conseguir se despir das crenças, das formas, né? E dessa crenças e formas com relação ao pai também, para que você consiga amadurecer esse quesito e resgatar aqui a sua essência, né? Ter clareza a respeito do próprio poder, entende? Não é um processo de morte e renascimento nesse momento para essa questão, né? E aí nós temos Lua, 8 de paus, 7 de copas e eremita, né? Então, assim, se você finalizou um relacionamento, se você tá num relacionamento que não está positivo para você, né, que vem te gerando aí todas essas questões que eu falei, ou se você está sozinho, sozinha, achando que você nunca vai arrumar um amor na vida, né, por conta desse processo que eu falei, é um momento agora de se conhecer, entende? É um momento agora de se conhecer, de estar sozinho, sozinha consigo, né? Colocar um limite, pôr um ponto final nessa história, criar um afastamento aqui, né? Se afastar um pouco da vida amorosa para que você consiga trabalhar essa questão em você, entende? A vida vem falando assim, é tempo de você colocar toda a sua energia nesse momento, né? Se você está em afastamento com alguém, esse afastamento pode ser apenas emocional, por exemplo, você mora junto com essa pessoa e está no afastamento emocional, ou você já rompeu o relacionamento com essa pessoa, né? É tempo de você agora não estar em preocupação com isso. É tempo de você colocar toda a sua energia em trabalhar essa questão mais profunda, né? Aprender aqui o estado de solitude, a se admirar, perder as ilusões que você traz a respeito de si mesmo, curar essa questão com o pai, para que você ou com os pais, para que você possa se colocar mais otimista perante a vida, resgatar a sua confiança, entende? É um processo aqui de você interiorizar de fato, tá? É um tempo de afastamento que a própria vida vem trazendo para que vocês lidem com essas questões internas, né? Porque provavelmente o seu parceiro ou a sua parceira traz também um aspecto nesse sentido ou em outro sentido a ser curado.
para que vocês consigam de fato se restabelecer, criar a base sólida, como eu estava falando aqui, né? Então, Kali vem trazendo, né? O poder de Kali vem trazendo aqui uma transformação, uma destruição, o que parece destruição nesse relacionamento, nada mais é do que uma destruição dos padrões que faz com que esse relacionamento seja tóxico, né? Porque esse relacionamento, olha, vai ter reconciliação, é o que está dizendo aqui, né? Esteja otimista com relação ao amor, preste atenção às bandeiras vermelhas, reconciliação e conversa de coração para coração, né? É vocês conseguirem trazer aqui um aspecto no sentido de primeiro se reconciliar consigo, fazer as pazes com esse passado, para que você consiga estabelecer o seu poder e estar na relação de uma maneira mais amorosa, né? É um relacionamento que traz uma grande conexão e é momento de criar base sólida, né? É um relacionamento que eu sinto que havia muita turbulência aqui. E turbulência pode ser no sentido de muita briga, muito conflito, e ou pequenos conflitos, né? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, um relacionamento com muito conflito, as pessoas imaginam assim, não, o meu não é assim não, né? Tem um conflito assim, mas não chega nesse estado aí de agressão verbal, muitas vezes psicológico, né? E às vezes até física. Mas não é só desse tipo que eu tô falando aqui. Muitas vezes essa questão mais sutil, né? Um fala uma coisinha e aí o outro já se bota mais na defensiva porque aquilo já ofendeu ou já magoou e aí já leva uma resposta mais passivo-agressiva pro coleguinha e fica naquela disputa, naquela coisa conflitiva onde vocês não conseguem vivenciar o lado bom, prazeroso da relação. Entende? Então é um momento de você, de fato, voltar-se para dentro, né? Olha, na dança do caos não tema o confronto com o seu eu. É momento de lidar com o seu eu para que você possa trazer a sua base mais sólida e enfrentar esse relacionamento de uma maneira transformada, para trazer mais harmonia para essa reconciliação. Entende? Me trouxeram uma notícia de bem longe e me disseram que a vara ia fechar. Maria Padilha veio aqui, bateu no peito, me disse, moço, o tempo de prosperidade é chegado, todos os seus projetos florescem, estenda as suas mãos abertas e obtenha força para triunfar, receba a abundância de Kali. Né? Porque nós estamos falando de Kali aqui. Então não desanime, querido, querida, como é que chama? Telespectador. Não desanime, né? Você aí que está do outro lado, muitas vezes num processo de não saber lidar com o afastamento, com o conflito que essa relação provoca, né? Porque o conflito que ela provoca, a dica é essa, para curar essa questão aqui que nós estávamos falando, tá? Para que você possa restabelecer uma nova energia para você e o seu parceiro, parceira. A carta Desejo. Vamos lá entender o que ela te conta. Eu tô de cenário novo, né? Não sei se vocês repararam, né? Claro que vocês vão reparar. A gente vai ficar assim agora, passando de um cenário para o outro. Desejo. Quando deseja algo, a sua alegria depende disso. Se isso lhe for tirado, você se sente infeliz. Se o que deseja lhe for concedido, você ficará feliz, mas só por alguns instantes. Isso também precisa ser compreendido. Sempre que o seu desejo é realizado, só por um instante você sente alegria. É uma alegria passageira, pois assim que consegue o que quer, sua mente começa a desejar mais, desejar outras coisas. A mente existe no ato de desejar e, portanto, a mente nunca pode deixá-lo sem desejos. Se você não estiver desejando nada, a mente morre no mesmo instante. Esse é todo o segredo da meditação. Né? Aprender a lidar com os próprios desejos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma fome insaciável de bem-estar, né? Gerando ideais a respeito das coisas, trazendo desejos, e quando a gente alcança, a gente já cria um outro maior e aquele que a gente conquistou já não tá bom e muitas vezes a gente não consegue dar valor ao que tem, né?
Então é um processo da gente saber lidar com os próprios desejos. E para isso, né, chakra sacral, né, sexual, que fala muito dessa questão da libido, o que gera vontade, né, nos nossos desejos, é importante que a gente saiba lidar com o próprio desejo, né, para não gerar codependência. Entende? Então é um momento muito lindo de você tomar para si esse processo, tá certo? Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração, excelente dia e até a próxima.